Olá, boa noite. Hoje no Documento Verdade você vai conhecer casos de pessoas que se sentiram enganadas ou constrangidas por médicos, planos de saúde e hospitais. Pessoas que precisavam de apoio, tratamento e cura e só encontraram decepção, dor e até a morte. Olha, um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher é a chegada do primeiro filho. Mas às vezes essa felicidade é interrompida. Dúvidas, revolta e desamparo no nascimento da criança. O desespero de uma mãe que não tinha como pagar o parto. A angústia das últimas semanas de gestação sem saber como e pelas mãos de quem o filho viria ao mundo. E a dor de uma mulher que enfrentou infecções por todo o corpo provocadas por uma prótese errada. No lugar de titânio médico, titânio aeronáutico. A sucata de carcaça de avião foi colocada na coluna e se desprendeu com o tempo. E a gente começa com a história da jovem que procurou uma solução para uma simples dor de garganta e perdeu a vida. A tomografia na menina Petra causou um choque anafilático e levou para sempre os sonhos de uma vida que estava apenas começando. Pedi, por favor, tome cuidado com a minha filha, que é a preciosidade da nossa vida. No teto do quarto, estrelas, muitas estrelas. Hoje, para a família, a jovem Petra também é uma delas. E ela foi para o exame e ela contando que ia fazer o exame em 10 minutos, voltaríamos, ela ia fazer o vestibular no dia seguinte. Petra tinha só 18 anos, projetos, sonhos e uma dor de garganta que já durava 15 dias. Levamos ao pronto-socorro, ela foi medicada, ela tomou antibiótico, anti-inflamatório e a dor continuava, a febre continuava. Foi neste hospital em Campinas, interior de São Paulo, que a jovem foi internada para tomar soro e fazer uma tomografia computadorizada. Ela teve uma reação alérgica ao iodo e não resistiu. Às vezes, um paciente é colocado em risco evidente, tem em risco a sua saúde e a sua integridade física por conta da prescrição de um procedimento que está inadequado. Você solicita uma tomografia para verificar qual uma situação pode ser resolvida por um procedimento simples, por um raio-x, por uma ecografia, algo que consiga, com um custo mais baixo, resultado diagnóstico imediato, resolver o problema do paciente. Petra teria passado mal logo no começo do procedimento. Ela sofreu um choque anafilático seguido de 2 paradas cardíacas. A segunda delas durou quase meia hora. A jovem ficou por 2 dias na unidade de terapia intensiva, onde a morte cerebral foi constatada. Perguntou se ela era alérgica a frutos do mar. Ela não tinha comido ainda, porque ela não gostava, só de olhar ela já não gostava. E foi bem assim falado, bem explicado para o médico que ela era alérgica à poeira, a ácaro. A menina usava pulseira vermelha que comprova se tratar de um paciente alérgico. Mesmo já entubada, esta foto mostra que a pulseira continuava no braço. O Paulo, pai da Petra, é professor de História na rede estadual de ensino. E no primeiro dia em que ele deu aula, depois da morte da filha, foi surpreendido por estes cartazes aqui, feitos pelos alunos. Neste aqui, ó, bem-vindo, saudades. E nestes aqui que foram colocados na janela, total apoio nesse momento tão delicado. É um exame caro. É um exame que, no caso da minha filha, poderia ter sido trocado por um outro tipo de exame com menos risco, provavelmente mais barato. E eu acredito que para o hospital é muito mais interessante fazer um exame mais caro, porque o lucro vai ser maior. Não sei se no caso específico da minha filha, que era uma dor de garganta, não haveria outros exames que pudessem dar um prognóstico da situação, tá? O que eu acho, na verdade, é que o hospital usa o mais caro porque o lucro é maior. E usa o produto mais barato para que o lucro fique ainda maior. O médico hoje também fica em uma situação de conflito. Ele está em uma zona de conflito, porque ele é responsável pelo diagnóstico seguro, ao mesmo tempo em que ele
muitas vezes não dispõe de equipamento. Então ele tem uma situação em que, para ter um diagnóstico seguro, ele tem que optar por uma tomografia e não pode optar por um raio-x, porque o raio-x do hospital não tem a qualidade que ele precisaria ter de imagem. O plano de saúde, ele paga o procedimento que o médico adota, né? Ele não questiona esse procedimento. Então, para o médico me pegar enquanto sócio de um plano de saúde, para ele é interessante dar o exame mais caro, porque o plano de saúde vai pagar, né? Então, eu acho que o interesse do hospital é que está em evidência. O plano de saúde acaba sendo acaba estando em uma situação que é a seguinte: ou ele autoriza o procedimento de forma imediata, ou ele passa para a equipe de auditoria. Muitas vezes a análise do médico auditor custará muito mais do que a autorização do procedimento. Então, há sim, do plano de saúde, ao contrário do que se divulga, uma confiança na prescrição do médico assistente. A federação que representa os planos de saúde, a FenaSaúde, afirmou que não há uma lista sobre os exames mais pedidos pelos médicos e nenhum controle sobre isso. Disse que há denúncias e investigações que levantam provas sobre desvios e que a sociedade pode contribuir para este combate pedindo sempre uma segunda opinião médica. A FenaSaúde também lançou um guia com orientações para gestantes e suas famílias e defende que as cobranças extras de médicos obstetras devem ser comunicadas à operadora e que os prestadores não devem cobrar taxas de disponibilidade. Em outros casos, o diagnóstico é mais fácil e certeiro. Difícil é o que vem depois. Ela desenvolveu uma infecção, que no início era local e depois se tornou generalizada. Ela fez o que a gente chama, do ponto de vista médico, de sepsis, que é uma infecção generalizada. E ela correu um risco de morte grande. Ela quase morreu, ficou muito tempo na UTI, fez diversos procedimentos médicos, fez câmara hiperbárica, usou antibióticos de última geração e após uma internação muito prolongada ela acabou saindo em boas condições clínicas, mas ela quase morreu. A paciente era Catarina Ituku Okazaki Jorge, que colocou uma prótese lombar em 2005 aos 52 anos. Tempos depois, ela mesma escreveu em uma carta um pouco das dores que sentia por todo o corpo. Quando não aguentou mais os horrores diários, procurou ajuda. O que foi constatado é que um dos parafusos estaria solto, mas o problema era ainda pior. Um pouco mais complexo, porque além de quebra de material pelo uso, porque ele tem que aguentar uma fadiga que a gente chama, esse material estava em degradação. Então se encontrava no corpo dela, no processo de revisão cirúrgica, de limpeza cirúrgica, diversos fragmentos de titânio que mantiveram uma infecção por longo tempo com risco de morte, no caso para ela também. A explicação para tudo isso é simples e repugnante. No corpo dela foi colocado titânio aeronáutico e não um material de uso médico. O material de titânio industrial é sucata de material empregado em aeronáutica, ou seja, eles pegam uma peça grande, utilizam na construção do avião e essa peça é trocada periodicamente, ela não precisa de uma fadiga, de resistência à fadiga grande, ela não tem uma laminação absolutamente lisa e ela é muito barata porque ela é sucata, enquanto que o titânio médico é um titânio já elaborado para esse fim com uma metalurgia mais fina e ele é um material mais caro. Nós entramos na justiça pedindo que nesta nova cirurgia que o juiz nomeasse um perito para acompanhar esta cirurgia, para ver que o material que foi retirado, de fato, foi o material que foi colocado na cirurgia anterior. Se isto não tivesse sido feito, com certeza a operadora falaria, mas eu não tenho prova que foi esse material que foi tirado de dentro dela. Então são essas cautelas que têm que ser tomadas num caso como esse. Um laudo feito pela Unicamp em Campinas comprovou que se tratava do titânio aeronáutico. Dona Catarina, que sobreviveu às infecções causadas pela prótese, não viveu para ver o fim desta história. Em 2011, ela faleceu por uma infecção no abdômen.
A Unimed Paulistana informou que a senhora Catarina Ituco Jorge foi cliente da empresa e que o caso está sob apreciação judicial. O médico, quando ele indica a cirurgia para implante de uma prótese, ele precisa indicar para a operadora de saúde 3 marcas de fornecedores. E a operadora de saúde, ela tem que escolher entre uma dessas 3 marcas. Se ela não concordar com nenhuma dessas marcas, ela pode propor um 4º fornecedor. Agora, o paciente, é muito difícil que ele faça essa escolha, porque ele não tem conhecimento do produto, ele vai confiar no médico dele. A Unimed Paulistana informou que a senhora Catarina Ituco Jorge foi cliente da empresa e que o caso está sob apreciação judicial.